Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Bíblia com Francisca para mais uma leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Para você que ainda não é inscrito no canal Bíblia com Francisca, eu te convido a inscrever-se neste canal que é um tesouro do eterno para as nossas vidas. Acionar o sininho das notificações e vir participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. Espero que vocês estejam bem, acompanhando a leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje eu vou ler para vocês o capítulo 13, que fala sobre a viagem missionária de Barnabé e Paulo. Pegue a sua Bíblia. Atos capítulo 3. Missão de Barnabé e Saulo. Na igreja que estava em Antioquia, vocês estão vendo aí a imagem de um mapa com o nome da cidade de Antioquia, né? Então, olha só. Ouve só, né? Na igreja que estava em Antioquia, havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, o Cirineu, Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Depois eu explico para vocês o que é um tetrarca, tá bom? Certa vez, enquanto celebravam o culto ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, para a obra a qual os convoquei. Então, depois de terem jejuado e rezado, impuseram as mãos sobre eles e os despediram. Agora eu vou falar sobre a missão em Chipre. Eles enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e de lá navegaram até Chipre. Vocês estão vendo aí no mapa também Seleucia, né? Aqui, ó. Vocês estão aqui Antioquia, aqui Seleucia, né? De novo. Eles, enviados pelo Espírito Santo, desceram até Seleucia e de lá navegaram para Chipre. Tendo chegado a Salamina, vocês vão ver bem aqui, deixa eu ver aqui, bem aqui, não está aparecendo o nome, mas é Salamina, tá? Tendo chegado a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles tinham João como colaborador. Tendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram ali certo mago. Aqui essa história é bem interessante, gente. Eu gosto demais, eu me divirto com ela. Olha só. De novo. Tendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram ali certo mago. Mago também pode ser lido como sábio, tá, gente? Mas aqui tá mago. Encontraram ali certo mago e falso profeta judeu. E falso profeta judeu chamado Bar-Jesus, tá? Bar-Jesus, que estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem sensato.
Este mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, porque assim se interpreta seu nome, opunha-se a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Vejam como é o interesse, né? Então, Saulo, ou seja, Saulo a gente lê em hebraico como Shaul, né? Saulo, ou seja, Paulo, pleno do Espírito Santo, olhou fixamente para ele e disse: Tu, cheio de toda falsidade e malícia, filho do diabo, filho do divisor, né? Filho do diabo, inimigo de toda justiça, não cessarás de distorcer os caminhos retos do Senhor? Pois agora a mão do Senhor está sobre ti. Ficarás cego, não podendo ver o sol, até o momento oportuno. No mesmo instante, caiu sobre ele uma densa escuridão, e tateando ao redor procurava quem o conduzisse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que tinha acontecido, teve fé, maravilhado pelo ensino do Senhor. Viu? Aqui está falando dos falsos profetas, dos magos falsos, dos falsos magos, né? Que se colocam como se tivessem poder e no final somos todos iguais, não temos poder nenhum a não ser aquele que o próprio Deus nos dá, né? De sermos seres humanos, feitos à imagem e semelhança desse Deus criador de tudo e de todos, né? Nós sempre queremos ser, eu sou importante, eu sou mago, eu sou adivinho, eu descubro as coisas. Gente, bobagem isso, tá? Missão em Antioquia e Pisídia. Zarpando de Pafos, Paulo e seus companheiros chegaram a Perge, da Panfília. João, porém, separou-se deles e retornou a Jerusalém. De Perge, depois de atravessarem a região, eles chegaram a Antioquia, da Pisídia, em dia de Shabat, em dia de sábado. Entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, qual é a leitura da lei, gente? Aqui a lei refere-se à Torá. Torá significa lei, tá bom? Que são os 5 primeiros livros do Primeiro Testamento, ou seja, da primeira aliança, do primeiro contrato. São os 5 livros inspirados por Deus e revelado a Moshe do Monte Sinai, tá bom? Então, a lei, quando ele lê aqui, quando eles colocam aqui, depois da leitura da lei, depois da leitura da Torá e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Então Paulo se levantou, fez um sinal com a mão e disse: Homens israelitas e tementes a Deus, escutai, né? Escutai. Esse é um dos primeiros mandamentos de Deus. Ouve, ouve, ó Israel, escuta, ó Israel. E Paulo repete aqui, homens israelitas e tementes a Deus, escutai. O Deus deste povo, Israel, escolheu nossos pais
e multiplicou o povo quando viviam como estrangeiros na terra do Egito. Ele os fez sair de lá com o braço erguido e por cerca de 40 anos sustentou-os no deserto. Aqui, Paulo conta a história que é descrita no livro de Shemote, no livro do Êxodo, tá bom? Então, olha só o que Paulo fala. Ele os fez sair de lá com o braço erguido e com cerca de 40 anos sustentou-os no deserto. Quem sustentou o povo no deserto? O Senhor Deus, tá? Adonai foi quem sustentou o povo no deserto. Eu costumo dizer, às vezes aqui em casa, né, que às vezes, querendo ou não, gente, muita gente não tem confiança em Deus. Por mais que trabalhe, por mais que receba a sua parnassá, mas não confia de verdade em Deus. Eu costumo dizer aqui em casa que quem me sustenta é o Eterno. A providência divina vai estar sempre na minha vida. Então, eu não confio nos bens que eu adquiri, eu não confio no salário que a gente recebe, nem do meu marido, nem de ninguém. Eu confio em Deus. Eu sei que, de alguma forma, o meu sustento vai chegar. Ponto. Mas eu sei que também muita gente não confia tão plenamente assim em Deus. Mas eu digo isso porque eu tenho experiência com esse Deus. E a minha experiência não é da boca para fora, é uma experiência diária. Diária, tá? Eu não sei como é aí com você, mas eu não confio na força do meu trabalho, eu não confio nos meus bens, porque eles também podem falhar, mas eu confio sim na providência divina. Então, olha só, ele os fez sair com o braço erguido. Vou ler de novo essa parte aqui, porque é justamente a parte de Shemote, a parte de Êxodo, né? Que Paulo relê para eles. E por cerca de 40 anos sustentou-os no deserto, tendo destruído 7 nações na terra de Canaã. No dia que Deus quiser, ele destrói qualquer nação que não esteja na sua justiça. Vocês podem ter certeza. Tem muitos aí brigando, tem muitas nações ainda para cair, que se acham muito soberbas, né? Então, olha só, tendo destruído 7 nações, aqui o número 7 de novo, né? Que faz parte dessa numerologia da Bíblia, que é um número de perfeição, de plenitude, né? Tendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes em herança esta terra. Isso durou cerca de 450 anos. Depois disso, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Então, eles pediram o quê? Eles pediram um rei. Se você for ler Samuel, o livro de Samuel, acho que é Samuel 2, eu tenho um vídeo falando sobre isso. Geralmente eu gravo em época de eleição. Por quê? Que é para o povo acordar. Que Deus quer que ele seja rei da nossa vida e não os políticos. Os políticos são nossos funcionários, gente, tá? E não, eles não são ídolos, eles não são reis, como eles querem se colocar, tá bom? Eles não são essa autoridade que vão mandar nas nossas vidas. Eles são administradores de algumas coisas, dos impostos que a gente paga. Mas eles não são definitivamente os reis da nossa vida, tá? Então, olha só, até aí Paulo vai contando a história. Isso durou cerca de 450 anos. Depois disso, deu-lhe juízes até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei. Eles diziam, queremos um rei, como todas as nações. Aqui entra aquela questão da comparação. Porque a nação X
tem um rei. E só nós não temos um rei. Isso serve para qualquer coisa, gente, sabe? Para qualquer coisa. Ah, eu observo a vida, vou dizer agora bem atualizando aqui o texto. Eu observo a vida da influência, eu quero viver como a influência. Não vai acontecer, né? O que está acontecendo, por exemplo, lá em Brasília é que, no fundo, o Estado está querendo a parte dele de imposto das bets, né? E aí estão pegando os influencers que ganham muito dinheiro, porque no Brasil você não pode ganhar muito dinheiro, porque as pessoas ficam com inveja, ficam com ódio de quem tem dinheiro, de quem faz sucesso, de quem é bem sucedido e tudo mais. E aí querem destruir. Essa é que é a verdade, né? Então, aqui eles pediram o quê? Um rei, tá? Então, olha só, eles pediram um rei, que é um político, é um governante, né? O que é um governante? Um governante, ele governa um povo, mas isso não significa que você tem que viver escravo desse rei, né? Eles são os teus funcionários e não ao contrário, embora você tenha que pagar os impostos para quê? Para que eles possam trabalhar com aquele dinheiro para o bem comum. Daí vem a questão de comunismo, mas é de comum, no sentido de que todos possam ter saúde, educação, terra para plantar, alimentos e tudo mais, que é algo digno para todos, né? Então, é nesse sentido, tá? Então, eles pediram um rei e Deus lhes deu Saul, né? Então, veio Shaul, o rei Saul. Filho de Cis, da tribo de Benjamim, por 40 anos. Removido este, suscitou-lhes como um rei Davi, de quem deu este testemunho. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o coração, segundo o meu coração. Isso é Deus falando, né? Paulo contando como Deus fala, né? Então encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que realizará todos os meus projetos. De sua descendência, conforme a promessa. Deus fez surgir um Salvador para Israel, Jesus. Antes de sua chegada, João proclamou um batismo. De qual João eles estão falando? Eles estão falando de João o imersor, João Batista, aquele que gritava no deserto para que o povo endireitasse os caminhos deles ao Senhor, né? Ele está falando de João Batista, tá? Primo de Jesus. Então, olha só. João proclamou o batismo de conversão. O que é conversão? Conversão é você mudar a sua maneira de viver. Não é conversão, não é você ir lá para a igreja X, Y, Z. Não é. Conversão é você mudar as suas ações, as suas atitudes, as suas intenções, os seus pensamentos. É isso aí que é conversão, que também é chamado de metanoia, tá? Metanoia, para você mudar a sua maneira de viver, mudar seus hábitos, suas atitudes, tá bom? Olha, vamos lá. João proclamou o batismo de conversão para todo o povo de Israel. Quando estava para terminar sua carreira, João dizia: eu não sou quem pensais que eu sou, mas depois de mim vem aquele de quem não sou digno de desatar a sandália dos pés. De quem João estava falando? João estava falando de Jesus, né? Ele anunciava o ministério de Jesus. Depois, vamos lá, irmãos, filhos de estirpe de Abraão. Aqui Paulo vai buscar lá Abraão, né? Nós somos filhos da fé de Abraão, tá, gente? Irmãos,
filhos da estirpe de Abraão, e os que entre vós são tementes a Deus. Aqui ele também já chama os gentios, que somos nós, que não somos judeus, tá? Então ele diz: irmãos, filhos da estirpe de Abraão, e os que entre vós são tementes a Deus. A nós foi enviada esta palavra de salvação. De fato, os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram Jesus e, tendo-o condenado, cumpriram as pregações dos profetas, que são lidas em todo o Shabat, que são lidas em todos os sábados. Embora não encontrassem nele nenhum motivo de morte, pediram a Pilatos que o mandasse eliminar. Pilatos era governador na região da Judéia, tá? Foi aquele quem disse: tu és rei? E Jesus diz: tu o dizes, né? E também foi Pilatos quem escreveu o letreiro com a inscrição Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Essa é uma inscrição histórica. Por quê? Porque o Império Romano guardava todas as suas inscrições. Então, historicamente, essa placa prova que Jesus existiu na história, por conta do que Pilatos escrevera, tá bom? Pilatos era prefeito na região da Judéia, era governador e ao mesmo tempo era juiz. Por isso, diante de Pilatos, Jesus foi condenado, tá bom? E esse Pilatos foi quem colocou Jesus na história. Quanto a ele ser filho de Deus, aí já é uma outra questão, é uma questão de fé, tá? É uma outra questão, mas historicamente Jesus existiu. Porque muita gente diz: Jesus não existiu, nem sei se existiu. Existiu porque existe esse letreiro, arqueologicamente foi encontrado, já, se eu não me engano, já foi encontrado, e foi Pilatos quem escrevera. Escreveu em 3 idiomas, em grego, latim e hebraico. O hebraico é a língua da religião, o grego a língua da cultura e o latim da lex romana, da lei romana, tá bom? Essa é uma informação a mais para vocês aqui, tá? Embora não encontrasse nele nenhum motivo de morte, pediram a Pilatos que o mandasse eliminar. Quem mandou eliminar Jesus? Os sumos sacerdotes, tá? Anás e Caifás. Eles se reuniram, eles incitaram o povo para que Jesus fosse morto. Pediram a Pilatos que mandasse eliminar. Quando tinham cumprido tudo o que estava escrito a seu respeito, desceram-no do madeiro e colocaram-no em um sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Essa é a pregação de Paulo, tá? É o anúncio que Paulo está fazendo na sinagoga, como eu li há pouco, tá? Deixa eu ver aqui mais. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e por muitos dias ele apareceu aos que tinham subido com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais agora são testemunhas diante do povo. Nós vos anunciamos este evangelho, a promessa feita aos pais. Quem são os pais? Aos patriarcas, aos antepassados, tá? Deus a cumpriu para nós, ou seja, a promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó, ele cumpriu também para nós, tá bom?
para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no segundo salmo, no segundo Terrilim. Tu és meu filho, e hoje te gerei. E que o tenha ressuscitado dentre os mortos, para não tornar a corrupção. Ele o disse assim: eu vos darei as coisas santas e fiéis de Davi. Por isso, em outra passagem diz: não deixarás teu santo ver a corrupção. Gente, corrupção não é coisa de Deus, tá legal? Então, fiquem muito espertos aí. Corrupção não é coisa de Deus. Se o Brasil está cheio de corrupção, não me venham dizer que vocês são evangélicos, que vocês são católicos, que vocês são religiosos, seja lá de qual religião for. Se tem corrupção nesse país, é porque nós não estamos no caminho correto. Nós não levamos a sério o que Deus quer para nós. Então, a gente vive numa hipocrisia dizendo que a gente é o país mais católico, mais evangélico, mais, enfim, religioso do mundo. E cheio de corrupção, jamais Deus vai estar no meio. Jamais. Deus não compactua com as coisas do mal, tá? Então, Deus é santo e Ele diz que sejamos santos como Ele o é. Ser santo não é colocar uma auréola na cabeça ou então dizer lá porque o Vaticano colocou que é santo e é. Não é isso, gente. Tá? Não é isso, não se engane. Ser santo é muito mais do que apenas dizer, eu sou santo. Não, é fazer aquilo que Deus quer, é ser temente a Deus, é não ser corruptível, tá? Não deixarás teu santo ver a corrupção. No entanto, Davi, tendo executado o projeto de Deus em sua geração, morreu, adormeceu. O Walter Lisboa traduziu aqui como adormeceu. Foi reunido a seus pais e viu a corrupção. Por quê? Porque Davi também foi corrupto, gente. Davi foi corrupto quando ele pega Betseba, né? Quando Betseba tá tomando banho, ele fica, né? Ele quer a Betseba, ele sente desejo pela Betseba e vai atrás dela. E o que ele faz? Ele mata o marido dela para ficar com Betseba, né? Ele mata um dos seus soldados e fica com a mulher dele. Depois vocês podem ler essa história, né? Davi tinha as mãos sujas de sangue, ele era um assassino, tá? Mas ainda assim executou o projeto de Deus em sua geração, né? Reunido a seus pais e viu a corrupção. Aquele, porém, a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. Quem Deus ressuscitou e não viu corrupção? Jesus. É nele que nós temos que nos plasmar. Ele é o nosso paradigma de santo, de santidade, de justiça, de amor, de tudo, e até de indignação, porque Jesus se indignou também quando ele chega lá no templo e eles estão fazendo comércio lá no templo. Então Jesus foi humano em todos os aspectos, menos na corrupção, tá bom? Portanto, seja de vosso conhecimento, irmãos, que por ele vos é anunciado o perdão dos erros, o perdão dos pecados, e que de tudo quanto não pudestes ser justificados pela lei de Moisés, ou seja, aquilo que não dá para ser justificado pela lei de Moisés, porque a lei de Moisés, ela é importante, gente, tá? Sem lei, a gente não vive. No caso, a lei é a lei do amor de Deus, tá? A Torá, ela é instrução para vivermos uma vida na lei de Deus, tá?
Então, não é que é para jogar fora o antigo contrato. Não, ele também serve como paradigma para a vida dos que viveram na época da lei, tá? Para os judeus que viveram lá no deserto, que eles estavam saindo da escravidão e tudo mais. Para os judeus, ela ainda existe, tá bom? Para nós, cristãos e gentios, esta lei, né? Nós fomos justificados por meio de Jesus Cristo, tá bom? Olha só o que Paulo diz, né? Portanto, seja de vosso conhecimento, irmãos, que por ele vos é anunciado o perdão dos pecados e que, de tudo quanto não pudeste ser justificado pela lei de Moisés, tudo aquilo que não foi justificado pela lei de Moisés, por ele, todo aquele que crê é justificado. Ou seja, todo aquele que não conseguiu ser justificado pela lei de Moisés, por meio de Jesus Cristo, pela crença em Jesus Cristo, é justificado, tá bom? Então ele diz assim: cuidai, pois, que não vos aconteça o que está dito nos profetas, né? Ou seja, cuidem da vida de vocês, orem e vigiem, né? Para que não aconteça o que foi dito pelos profetas. O que significa? Para que serve um profeta? Para nos alertar de coisas que não é para acontecer. Quando um profeta vem te falar alguma coisa, é para te prevenir, para que não aconteça o mal, tá? Então ele diz aqui, ó: cuidai, pois, que não vos aconteça o que está dito nos profetas. Vede, escarnecedores, admirai-vos e desaparecei, porque em vossos dias vou realizar uma obra tal que, se alguém contasse a vós, não acreditarias. Ao saírem, pediram-lhe que no sábado seguinte falasse mais sobre esses assuntos. Paulo era tão culto, ele era tão cheio de conhecimento que chamaram ele para palestrar mais uma vez, né? Falasse o seguinte, mais sobre esses assuntos. Quando a reunião da sinagoga foi dissolvida, muitos dos judeus e dos prosélitos são aqueles que estão a caminho de se converter, tá? Os prosélitos piedosos, né? Aqueles que são muito da oração, mas do estudo nada, tá, gente? Mais ou menos seria isso. Ó, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando com eles, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, no sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra do Senhor. Quando viram as multidões, os judeus ficaram cheios de inveja. É aquilo que eu acabei de falar para vocês. No Brasil, ninguém pode fazer sucesso, ninguém pode ter dinheiro, ninguém pode ter joias, ninguém pode ter pérolas, porque tem sempre alguém com inveja e faz de tudo para querer destruir aquelas pessoas. E se a pessoa fala sobre Deus, então, né? Glória a Deus, ou toda honra e glória a Deus, enfim, que entrega a sua vida para Deus, os seus negócios para Deus, esse sim também será muito perseguido, será odiado, será vilpendiado, será ridicularizado, tá? Pode observar. Então, olha só, no sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra do Senhor. Quando viram as multidões, os judeus ficaram cheios de inveja e com insultos contradiziam o que Paulo falava. Quantos não vêm aqui me contradizer?
quantos, eu tô falando sobre algo de Deus aqui, tô lendo o texto, não é nem a minha opinião, mas tem muitos que vêm, imagina, Jesus não existiu, o Natal já existia há muitos anos, que mais? Não, Jesus não existiu, isso aí é papo dos católicos, isso é papo desses crentes loucos. É exatamente isso, gente. Tô mentindo? Não tô, vocês sabem disso, né? O povo tira sarro de quem prega a palavra de Deus. Se a pessoa fala uma besteirinha, é aquilo que vai para a internet, é aquilo que viraliza, e não aquilo que a pessoa fala. Sei lá, às vezes a pessoa faz uma pregação ou dá uma aula de 1 hora, 1 hora e meia, um monte de palavras de vida, de salvação, tudo para as pessoas, de conversão e tudo mais, de motivação e tudo mais. Mas a pessoa fala uma bobagem e é isso que vai viralizar. Isso vira meme, né? Lembram do pastor Mirim? Exatamente. A raiva que o pessoal tá tendo, inclusive os grandões aí, que já são, jurássico aí, a raiva que eles têm desse menino não é porque ele está pregando de verdade, nem porque ele está falando, né, aquelas palavras lá que ele fala, mas sim porque ele fala de Deus e ainda ganha dinheiro em cima disso. Ele ainda ganha com isso, e ganha muito bem, graças a Deus, porque o Deus quer que a gente prospere. Mas, imagina, ninguém quer que ele ganhe. Na verdade, estão querendo destruir o menino por ele ganhar muito dinheiro. Estão querendo destruir o povo da internet, dos jogos online, porque eles ganham muito dinheiro. Algo que existe no Brasil, né? Esses jogos, desde que eu era criança, sempre existiu, tá? Eu sou filha de jogos. Meu pai ganhou uma vez na loteria, esportiva, então, e muito dinheiro, tá? Então, quer dizer, eu vou ser contra? Eu não. Eu quero é que eles ganhem muito. Então, olha só. Aí é aquela coisa, joga quem quer. Olha pornografia quem quer, né? Faz tudo errado quem quer. Se droga quem quer, né? Por quê? Quer o quê? Quer serotonina barata, quer tudo barato, quer, sabe? Quer dopamina barata, rápida. Então, fazer o quê, né? Não é para fazer, tá? Mas a pessoa quer fazer, ela tem o livre-arbítrio. Então, que faça, né? Então, olha só, a gente tem que atualizar o texto também para os dias de hoje, tá, gente? Senão não teria graça. Para que eu estaria aqui falando sobre esses textos? Porque esses textos refletem a vida cotidiana, social, econômica e religiosa, tanto daquele povo como da nossa vida também, tá bom? Esteja você aonde você estiver. Então, olha só. Quando viram as multidões, os judeus ficaram cheios de inveja. Do que o povo tem inveja hoje dos influencers? Porque eles têm milhares, milhões de seguidores. Por isso. E ganham dinheiro. Então, olha só. Quando viram as multidões, os judeus ficaram cheios de inveja e com insultos contradiziam o que Paulo falava. Então, com intrepidez, Paulo e Barnabé disseram: era necessário que a vós, em primeiro lugar, fosse anunciada a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, vamos dirigir-nos aos gentios. Aqui, a palavra de Deus é igual dinheiro, gente. Quem não quer, tem gente que quer e sabe administrar e ganha, e quanto mais ganha, tá? É mais ou menos isso. Quem recebe a palavra de Deus é vida, ela é alimento, tá? Então, quanto mais você se alimenta dessa palavra, mais você vai receber. Por isso que eu digo, ela é vida, assim como o dinheiro é vida. Por que eu digo que dinheiro é vida? Porque você vende horas úteis da sua vida para uma empresa. Para quê? Para que ela te pague em dinheiro e você
possa ter experiências de vida diferente, né? Então, dinheiro é vida, tá? Fiquem muito espertos com isso. E valorize a sua vida, o seu trabalho, o seu dinheiro e tudo mais, porque é vida. É a sua vida útil que você vende para uma empresa ou você vende horas de trabalho para uma empresa para adquirir o dinheiro, para que você tenha experiências aqui dessa terra, tá? Você viajar, se alimentar, educar seus filhos, ter uma vida boa, tá bom? Então, dinheiro é vida. Não seja, não. E aí vai criar inveja, porque olha só, aqui fala, ó, quando viram as multidões, os judeus ficaram cheios de inveja e com insultos contradiziam o que Paulo falava. Então, com intrepidez, Paulo e Barnabé disseram, era necessário a vós, em primeiro lugar, que fosse anunciada a palavra de Deus. Mas visto que as rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, vamos dirigir-nos aos gentios. Olha só, graças a Deus que veio para nós também, né? Então, você não quer a palavra de Deus? Então, eles foram anunciar aos gentios, né? Você não quer a palavra de Deus? Não tem problema, vai ter um monte de outras pessoas que vão querer. Você que é cristão e, enfim, que conhece esses textos, você não quer saber disso. Mas outras pessoas vão querer. Então, e vão se enriquecer, vão se alimentar dessa palavra de Deus, tá bom? Mas, visto que a rejeitais e não julgais dignos da vida eterna, vamos dirigir-nos aos gentios. Isso é Paulo pregando, tá? De fato, assim nos ordenou o Senhor. Eu te estabeleci para seres luz das nações, né? Luz do mundo, para levares a salvação até os confins da terra. Aqui no Brasil, do Iapoca é o Chuí, gente, você entendeu? Até os confins da terra. Tendo ouvido isso, os gentios alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, glória a Deus. E todos quanto eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. E a palavra do Senhor difundia-se por toda a região. Os judeus, porém, instigaram as mulheres piedosas da alta sociedade, os notáveis da cidade, e suscitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé. Tô dizendo para vocês que ele, quanto mais religioso, mais perseguidor, tá bom? Mais perseguidor. Olha só. Perseguiram Paulo e Barnabé e os expulsaram de seus territórios. Estes, então, sacudiram a poeira dos pés contra aqueles e foram para Icônio. Os discípulos ficaram plenos de alegria e da Ruach Kodesh e ficaram cheios de alegria do Espírito Santo. Vendo? Tem sempre um grupinho que quando você estiver falando sobre Deus, vai ter sempre um grupinho querendo te destruir. Ou então vai fazer fuxico, fofoca, vai dizer, vocês viram o fulano, vocês viram o pastor Mirim falando... Ou então, vocês viram a Francisca? Tá lá no YouTube falando sobre a Bíblia, lançando a palavra. Ora, quem é ela para lançar a palavra de Deus? Eu ouvi já isso. Quando eu comecei a fazer teologia, gente, vocês não têm noção das perseguições que eu tinha. Os embates é dentro da própria família, dentro de casa, na vizinhança, em muitos lugares, entendeu? Então, o Paulo enfrentou isso. E todos que Jesus enfrentou isso, né, com os religiosos da época dele, tanto que quem mandou matá-los foi os sacerdotes, tá? Por isso que eu não acredito nesse mundo religioso todo. Acredito não, porque
Foram eles que armaram para Jesus morrer, para assassinarem Jesus. Então, meu filho, hein? Olha só, vamos lá. Os 5 nomes citados, judeus, latinos e gregos, dão a entender uma comunidade de pessoas provenientes de diferentes lugares do Império Romano, evocando os inícios da comunidade de Jerusalém, conforme Atos 2, 1, 4. Também aqui é o Espírito Santo quem põe em movimento a missão durante um momento propício de oração. Escolhe e envia por intermédio da comunidade. A gente sempre diz, né? Preguiçoso não pode se achegar ao Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo é uma dinamis, né? Ele é de movimento. Então, o que vai acontecer? Se você é preguiçoso e fica pedindo para o Espírito Santo, Espírito Santo, vem. E aí, o que acontece? Se você é preguiçoso, você vai trabalhar que nem um... Sabe? Então, nem pede nada do Espírito Santo se você não quer trabalhar. Porque o Espírito Santo vai botar você para trabalhar pra caramba, tá? Então, olha só. Ouve, né? Na verdade, ouve só. Também aqui é o Espírito Santo quem põe em movimento, olha só. Quem põe em movimento a missão durante um momento propício de oração. Escolhe e envia por intermédio da comunidade. A imposição das mãos lembra a realizar A imposição das mãos lembra a realizada pelos 12 sobre o grupo dos 7, conforme Atos 6:6. Seleucia é um porto de Antioquia e Salamina é o porto oriental da ilha de Chipre, conforme vocês veem aí, tá, no mapa. Pátria de Barnabé, conforme Atos 4:36. Já visitada por evangelizadores, conforme Atos 11, versículo 19 a 20, tá bom? O esquema de pregação nas cidades será sempre o mesmo: falar primeiro aos judeus e só depois aos gentios. O colaborador é João Marcos, da comunidade de Jerusalém. Atos 12, 24, tá? Paulo, desmascara Jesus, né? Yeshua. Filho, seguidor de Jesus. Ao indicar sua real origem. Filho do diabo. Lembram? O opositor por antonomasia do projeto de Jesus, conforme Lucas 4, 1 a 13. Acontece aqui a mudança de nome na narração de Paulo, de Shaul, né? De Shaul Rachalia, para Paulo, no versículo 9. Com a conversão do procônsul, a missão começa a dar seus frutos. Em Antioquia da Psídia, é a cidade central da província da Frígia e colônia romana. Segundo o historiador Flávio Joséfo, há na época cerca de 2.000 famílias judias na região. A mensagem dos missionários penetra em diversos níveis sociais. Chefes de sinagoga, prosélitos, tementes a Deus, mulheres piedosas da alta sociedade, gentios e líderes da cidade. Quando eles falam mulheres piedosas, é as mulheres de oração, tá, gente? Aquelas mulheres que fazem obras de caridade, são muito piedosas, mas são falsas pra caramba, entendeu? São fuxiqueiras da igreja, são aquelas que destroem a igreja por causa dos seus fuxicos, por causa das suas fofocas, por causa das suas maledicências, por causa dos seus assassinatos de reputação dos outros. É isso aí, tá bom? Então,
mulheres piedosas da alta sociedade, gentios e líderes da cidade. A primeira parte do discurso de Paulo relembra os pontos marcantes da história do povo de Israel, sendo Deus o sujeito de todas as ações. Depois de Davi, Paulo pula o restante da história para identificar o Salvador prometido com Jesus. O ministério de João Batista, dirigido aos judeus, foi a ponte entre a promessa e a realização. A segunda parte do discurso dirige-se também aos não-judeus. Paulo faz um resumo das circunstâncias que levaram Jesus à morte e ressurreição. Coração do anúncio cristão. Mesmo sendo promessa realizada, os líderes de Jerusalém condenaram o Salvador, ou seja, levaram Jesus para a cruz, para o madeiro. A ressurreição de Jesus, confirmada por testemunhas e pelas Escrituras, reafirmou a decisão divina de salvação. Esse é o evangelho dado a todos, é um evangelho universal, tá? É um evangelho católico, porque católico significa universal, tá bom, meus amores? Na terceira parte do discurso, a partir do versículo 38, 41, a salvação é declarada em termos de perdão, em termos de erro, perdão dos pecados e de justificação, utilizando palavras proféticas, conforme Habacuque 1:5, Paulo chama os ouvintes a responderem de modo correto, considerando o que Deus realiza em Cristo e a mensagem de salvação pregada por ele. O discurso de Paulo provoca reações positivas de muitos judeus, de prosélitos, ou seja, convertidos ao judaísmo, e de gente da cidade. Contra aqueles que se opõem, Paulo reage citando o profeta Ishaiarro, o profeta Isaías 49, versículo 6. E tomando a decisão de dirigir sua missão aos gentios. A missão nesta cidade que encontrou acolhida e oposição. Relembra a reação semelhante ao discurso pragmático de Jesus em Lucas 4, 25, 28. Icônio é uma cidade da província romana da Galácia. O fato de os judeus opositores procurarem o apoio dos gregos mostra quão seriamente eles consideram a ameaça da pregação do evangelho. Em todo o livro de Atos, Paulo e Barnabé são denominados apóstolos somente aqui, em Atos 14, 14, tá? Então, no próximo vídeo, eu vou ler para vocês o capítulo 14, Aí vai entrar Listra, enfim, que é fundada como colônia romana por Augusto, e, enfim, a outra cidade onde eles vão, E aí nós vamos ler no 14º capítulo a missão de Icônio, Em Icônio, entraram na sinagoga dos judeus, como era habitual, e falaram de tal modo que um grande número de judeus e gregos abraçou a fé. Então, essas são as cenas da próxima leitura, ou seja, do próximo capítulo de Atos dos Apóstolos, que eu vou ler para vocês no próximo vídeo, que será o 14º capítulo, ou seja, o capítulo 14 do livro de Atos dos Apóstolos. Queridos, é longo, mas é esclarecedor e também nos ajuda a olharmos para o nosso mundo de hoje, a política de hoje, o contexto social de hoje e algumas atitudes que
essas personagens tinham lá no passado e nós também hoje repetimos essas mesmas atitudes e ações. Por exemplo, os judeus tinham inveja porque viram a multidão, Paulo pregando para toda aquela gente e, claro, isso causa inveja. Mais arrecadação para a sinagoga, mais arrecadação de dinheiro para a igreja, para a sinagoga, para o templo, para o Estado, você entendeu? Ou para a empresa. Então, é só você fazer a atualização até para o seu dia a dia, que você vai perceber que de lá para cá não mudou muita coisa. Por quê? Nós somos humanos. Então, o humano não muda muita coisa, né? As atitudes, essas coisas não mudam tanto, a não ser que faça uma conversão, uma mudança de hábito, uma nova maneira de viver. Aí sim, muitas coisas que a gente faz errado, a gente muda a direção e conserta, né? Então é isso, queridos. Eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse conteúdo com teus contatos, com teus amigos. Divulga essa palavra de Deus. Também você vai me ajudar, né? Claro, quando você divulga este canal, você me ajuda também. Afinal de contas, eu não vou mentir para vocês. Eu não tô aqui de graça, totalmente de graça. Eu estou aqui voluntária sim, mas não totalmente de graça, tá bom? Porque eu pago a internet, tem outras despesas. Então, é uma aula, sim. Eu disponibilizo o meu tempo aqui para vocês. Então, quando você compartilha, você me ajuda a divulgar esses estudos, você me ajuda a divulgar os meus estudos, você me ajuda a divulgar também os meus escritos, você ajuda a divulgar essa palavra de Deus e fazer este mundo um mundo melhor. Porque a partir do momento que você sai da ignorância sobre a palavra de Deus, eu te garanto que muita coisa muda na sua vida. Ai, Francisca, mas eu não acredito em Deus, eu sou ateu, ateia, sei lá o que eu sou. Eu não acredito em nada disso e ainda assim eu sigo algumas coisas. Maravilha, você não precisa então de Deus. Então, fica na sua e vá cuidar da sua vida, né? Vá viver, entendeu? Mas tem gente que gosta, que quer aprender, que não tem nem noção, nem consciência de que vivemos num mundo onde vivemos numa casa comum. Esse planeta é a nossa casa comum. E a gente tem sim que cuidar desse planeta, cuidar das questões sociais, questões de justiça, né? E não ficar somente explorando ou achando que com o outro ficando mal, eu vou me sentir melhor. Não é bem assim. Ninguém fica, tá bom, gente? Então, quando a gente aprende essas questões da palavra de Deus, você vai perceber que fala sobre o humano, sobre as atitudes humanas, vai falar sobre como os humanos se organizam politicamente, como eles se organizam religiosamente nas igrejas, nas empresas, os seus trabalhos e tudo mais. E como eles se, eticamente, como eles se comportam, né? Então, eu acredito, para mim, é um aprendizado. Na medida do possível, eu vou me melhorando, vou me fazendo uma autocrítica e um autoconhecimento e vou melhorando, tá? Então, é isso. Compartilhe esse conteúdo. Se você não é inscrito, inscreva-se neste canal. Porque, como eu já falei para vocês, eu repito sempre para vocês, ele é um tesouro do eterno para as nossas vidas, tá bom? Aciona o sininho das notificações e vem participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. Aqui você aprende os textos, depois você vai se reunir com as suas comunidades, com a sua comunidade. Você pode pegar esse texto, você pode fazer slides, juntar até mesmo na sua família, né? Aquele grupo de família, na família, criança, seus sobrinhos, seus pais, sua mãe, sua avó. De repente sua avó não tem condições mais de ir numa igreja, num templo, você se reúne com ela, você lê esse texto, você explica assim, né? Aqui eu te dou muitas informações que possivelmente você não encontra tão facilmente.
Mas como eu estudei essas questões, eu te dou umas informações a mais. E você pode pegar, você pode até transcrever o que eu estou falando, o que é importante sobre o texto, e passar adiante, tá bom? Pode ter certeza que tudo que eu estou colocando aqui para vocês foi bem estudado, bem mastigado, e por isso eu trago para vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus, em Deus para Deus, fiquem na bênção de Deus e celebrem aquilo que realmente importa, que é a vida de vocês. Nós somos seres humanos, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, nunca esqueçam disso. E nós temos um tempo nessa vida, nós temos um tempo, então, sejamos guardiões do nosso tempo, porque a gente não sabe até quando a gente vai ficar aqui. E eu também tenho que falar, olha só, um amigo ontem se foi, tinha 80 anos, né? 80 anos, foi seu João. Eu chamo ele de seu João porque é dono da padaria aqui em Veracruz, que é onde eu frequento há mais de 28 anos, mais de 30 anos, né? Então, nós fizemos uma boa amizade e tal, eu e ele, meu marido. Então, sabe, você toma um susto de repente, ele sobreviveu a umas questões aí, mas estava bem e de repente foi-se, né? Então, a gente tem que ter muita atenção com esse nosso tempo, guardar esse nosso tempo. Eu costumo dizer agora, né, agora por esses dias, de sermos devotos da nossa vida, de sermos devotados à nossa vida, ao nosso tempo, aquilo que realmente importa pra gente, né? Nossa família e a nós mesmos, tá? Devotos de nós, tá bom? Porque quando a gente for, ninguém vai conosco, é nós e nós, tá? É como no vestibular. Eu digo sempre pro meu filho que vai fazer vestibular daqui a pouco. Meu filho, é você e você. Então não adianta você seguir a professora, seguir o amiguinho. Não, é você e você. Você tem que estudar pra você e não tem outro jeito. Porque a mamãe não vai fazer a prova pra você. O professor também não vai fazer a prova pra você. Então é você e você. Você tem que aprender a ser responsável por você, ser devoto de você, né? Quando a gente morre também, a gente vai sozinho, não vai ter filho, nem marido vai querer, e não vai mesmo, né, gente? Então, não adianta a gente ficar com esses apegos, porque isso, porque meu marido, porque minha mulher, porque meu vizinho, porque não sei o quê. Seja desapegado, cuide da sua vida, cuide de você. Eu tô aprendendo isso, gente, você não tem noção de como é libertador. Você não cria expectativas em cima das pessoas e você as ensina a não terem expectativa com você também, entendeu? Então, é isso. Dói, tem gente que não aceita não. Nossa, mas como você é egoísta. Nossa, mas como você não tem empatia. Não é questão de ter empatia ou não empatia. É a realidade. Na hora que você for, não vai ter papai, não vai ter mamãe, não vai ter ninguém para ir com você. Tem coisas que é você quem tem que fazer e é você e você, tá? Deus vai estar com você. E mais ninguém. É você e você, tá bom? O que você tem que aprender é pra você, é você e você. Não vai servir nem pro teu filho, nem pro teu marido, nem pra tua esposa, nem pro teu vizinho, é pra você. Embora muitos dizem assim, eu vou mandar isso aqui, vou dar esse livro sei lá, pra minha amiga, porque isso aqui dá pra ela. Não, aquilo não era pra sua amiga, era pra você. Só que você passou adiante, né? Então muita gente olha, escuta as coisas e diz, essa palavra aqui é pra minha avó, pro meu avô, pra minha tia. Não, se veio pra você, é pra você, não é pro outro. Mas a gente sempre acha que é sempre o outro, pro outro, né? Então a gente tem que cuidar muito da nossa vida. Sermos conscientes de nós, por que viemos pra cá, o que devemos fazer. Com certeza, as experiências que eu vivi, as experiências que eu vivo, os lugares que eu frequentei, os lugares que eu viajei,
não serão os mesmos que o seu. Eu posso até ir para o mesmo lugar que você foi, ou você pode ir, digamos assim, você pode até ter ido para Moscou, mas a tua experiência é tua experiência, a minha experiência é a minha experiência, entendeu? Não tem igual, tá? Não tem igual, assim como não existe seres humanos iguais. Deus é tão criativo que ele fez todos nós diferentes uns dos outros, tá bom? Beijo, falei demais, devocional aqui, né? Na faixa para vocês. Então fiquem com Deus, aproveitem o máximo que vocês podem das suas vidas. Vá olhar o mar, vá observar a natureza, vá olhar os passarinhos, vá olhar a luz do sol, vá olhar a lua, as fases da lua que às vezes aparece tão lindamente. Vá ver a aurora boreal, tá bom? Vá gastar o seu dinheiro com coisas que você depois tenha memórias para levar consigo quando você se despedir deste planeta. Grande beijo para todos. Fiquem com Deus.